Paz, meus amados, tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma aula sobre a Igreja do Senhor. Vamos falar sobre a Igreja perseguida, os problemas que ela tem enfrentado desde o início da história, no desenvolver da Igreja e também como ela se mantém. Mesmo sendo uma instituição tão perseguida, desde o início ela continuou de pé, crescendo, e hoje aí existe uma grande quantidade de cristãos, graças aos esforços de alguns homens que aceitaram abraçar a ideia de Jesus Cristo. E abraçando a ideia de Jesus Cristo, do nosso Senhor, houve uma grande revolta por parte do mal, e pessoas influenciadas pelo mal acabaram perseguindo e perseguem hoje a Igreja do Senhor. Então nós vamos falar hoje sobre isso. O tema da lição é Portas do Inferno, porque se encontra lá em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Então nós vamos falar sobre isso no dia de hoje. E se você tiver alguma dúvida, pode enviar que eu vou respondendo aí na medida do possível, tá bom? Vamos para o slide, introdução. E o que está descrito é: a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo da sua história, sempre teve de enfrentar muitas perseguições. As artimanhas do inferno contra a igreja visam frustrar o plano divino para a salvação da humanidade, mas, felizmente, em todos os tempos, vê-se cumprindo o que disse o nosso Senhor em sua palavra. O que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus! Então, não tem como destruir a palavra do Senhor. Ele mesmo disse: céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Então a palavra do Senhor tem se cumprido. As portas do inferno têm sido abertas para tentar atacar a igreja do Senhor, mas não teve sucesso. O inimigo continua investindo nos dias atuais contra a nossa vida, contra os servos do Senhor, contra os verdadeiros cristãos, mas o inimigo tem caído por terra devido ao nosso Deus, que tem nos guardado de toda ação demoníaca. Então, desde o princípio da igreja, desde que ela foi fundada, ela começou a ser perseguida pelo mal, pelo inimigo. Pessoas que foram influenciadas pelo inimigo começaram a atacar a igreja do Senhor. E a melhor forma de você destruir um edifício é você acabar com a sua base. Então, os apóstolos, eles foram a base da igreja. Se hoje existe aí milhões de cristãos, ou bilhões de cristãos, é porque homens abraçaram uma ideia, a ideia de Jesus Cristo, a ideia da salvação. E eles acabaram pagando um preço alto por pregar o Evangelho, o preço de amor. Não tem como você ser um evangelista, um pregador, e falar da palavra do Senhor se você não tiver amor. Então eles abraçaram uma mensagem de amor e começaram a viajar, começaram a ir em várias regiões e ali plantar a boa semente. Esse é o plano do Senhor, é o plano da salvação. Deus quer salvar a todos, mas o inimigo, ele está insatisfeito. Ele não quer que as pessoas venham ser salvas, ele não quer que eu venha ser salvo, nem você. Ele quer acabar com a nossa vida, Mas é Jesus Cristo que garante o evangelho dele. É Jesus Cristo que garante a palavra dele. Então, se hoje eu estou falando essa mensagem para você, é porque Jesus Cristo garantiu, Garantiu que esta palavra de amor, que foi pregada há quase 2000 anos atrás, essa palavra de amor viesse chegar até os tempos atuais. E ela chegou. E hoje nós estamos aí conversando sobre ela, para a honra e glória do Senhor. E aí, quando a gente vai para o outro slide, a perseguição religiosa, nós encontramos aí em Atos capítulo 4, versículo do 1 ao 7, está escrito assim: falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem ele o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
E os prenderam, recolhendo-os à cárcere e até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram com que puder, ou em nome de quem fizeste isso. Então nós percebemos aí que na palavra do Senhor está descrito que os apóstolos, eles começaram a ser perseguidos na primeira tarefa, uma das primeiras tarefas depois aí do dia de Pentecoste, onde todos aqueles que estavam presentes naquela casa, mais de 100, foram cheios do Espírito Santo, e eles acabaram evangelizando, falando da palavra do Senhor, curando alguém, né, de forma maravilhosa. E depois dessa ocasião eles começaram a ser perseguidos. E você já consegue ver aí os personagens que acabaram perseguindo os cristãos, né? O povo que se dizia de Deus, os sacerdotes, acabaram perseguindo os apóstolos. Voltando aí no slides, nós conseguimos ver aí, o início da perseguição dos judeus contra a igreja se deu quando Pedro e João, em nome de Jesus, curaram um coxo de nascença que ficava esmolando a porta do templo chamado Formosa, em Atos 3:2. Foi um dos primeiros milagres. Pedro e João saíram, daquele local, ambiente onde eles foram batizados com o Espírito Santo, resolveram agora, chegou o momento, depois do batismo, chegou o momento agora de evangelizar, chegou o momento de fazer a obra do Senhor. E como está descrito na palavra do Senhor, em Atos 3, quando eles se aproximaram lá do templo do Senhor, na porta formosa, lá estava um coxo. Você vai lembrar aí da história, onde aquele coxo, aquele paralítico, ele pede uma esmola, para os apóstolos, e os apóstolos não tinham recurso algum, mas eles tinham a Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro acaba dizendo: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele coxo acabou sendo curado para a glória do Senhor. Então, o que causou a perseguição foi o fato daqueles apóstolos saírem para pregar o Evangelho, as boas novas, e também operar milagres. Fazer aquilo que Deus estava mandando, e isso acabou provocando a ira naqueles religiosos, naqueles sacerdotes, e começou a perseguição. Voltando para o slide, naquele episódio os apóstolos foram presos, mas muitas pessoas creram, levando o número dos cristãos a quase 5.000 almas. Aquela situação que ocorreu com Pedro e João, curando aquele homem em nome do Senhor Jesus Cristo, causou a prisão deles. Mas nesta prisão houve um grande alvoroço na cidade. Muitas pessoas ficaram sabendo, talvez aquele coxo era uma pessoa conhecida. E aí da noite para o dia aparece ele andando, conversando, glorificando a Deus, certamente falando: alguns homens me curaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aquela notícia correu a cidade de tal forma que mais de 5.000 almas foram impactadas pelo Evangelho, impactadas pela palavra do Senhor, pela palavra de salvação. Mais de 5.000 almas. Então isso chamou muita atenção da religião que estava ali estabelecida, que era o judaísmo. Isso era uma ameaça para o judaísmo, que judeus estavam agora se convertendo para o cristianismo. E isso era inaceitável para ele, porque Jesus Cristo não era nada para eles, na verdade. Voltando para o slide, a igreja primitiva sofreu muito com as prisões, ameaças e mortes. Mas nada disso
impossibilitou o seu extraordinário crescimento. O início da igreja foi um início difícil, onde existiam homens com a palavra de amor, fazendo a vontade de Deus, e agora, esses homens que estavam com a palavra de Deus, portando uma palavra de salvação, começaram a ser perseguidos. Eles foram aprisionados, eles foram mortos. Tudo isso pelo Evangelho, tudo isso pelo Senhor. E hoje nós devemos pensar muito bem sobre essas coisas, pensar sobre o legado desses apóstolos. Será que hoje nós estamos prontos para morrer pelo Evangelho? Será que hoje nós estamos prontos para morrer por Cristo? Será que você teria a coragem de falar Jesus te ama para alguém que está te perseguindo, está te provocando, que está aí, que não gosta de você ser cristão? Será que você teria essa coragem de dar a sua vida pelo Evangelho? Esses apóstolos, eles tiveram essa coragem, eles deram a sua vida pelo Evangelho, esse Evangelho de salvação. O apóstolo Paulo, ele fala: eu não tenho que me envergonhar do Evangelho, porque é poder de salvação. E aqueles apóstolos entenderam muito bem isso. Eles sabiam que essa palavra é poder de salvação. Então, eles falavam da mensagem da salvação, e mesmo que fossem perseguidos, eles sabiam que aquela perseguição também daria fruto. E isso que estava ocorrendo. Quanto mais o povo perseguia os cristãos, os apóstolos, quanto mais as religiões, as instituições estabelecidas naquela região perseguiam os apóstolos, mais o Evangelho era propagado, mais o Evangelho crescia. Então essa é a obra. Quanto mais o inimigo persegue, mais cresce. Voltando para os slides, perseguições religiosas na era pós-apocalíptica. Por que na era pós-apocalíptica? É a era depois da visão de João sobre o Apocalipse. Nós vamos falar agora, depois desta revelação do apóstolo João, a qual ele teve na ilha de Patmos, qual foi a perseguição que a igreja sofreu. E nós temos aí os romanos. Nós temos que saber que os romanos, eles dominavam aquela região da Palestina com um braço de ferro, e eles não aceitavam nenhum outro tipo de poder que viesse pôr em risco as leis romanas, pôr em risco o modo de viver romano. E o cristianismo era uma ameaça ao modo de viver, e principalmente pelo fato dos cristãos não considerar o imperador romano como Deus. Essa era a maior ameaça que existia naquela época. Os cristãos não consideravam César, tiveram vários César, como um Deus. Esses imperadores se consideravam como deuses. E os cristãos, monoteístas, eles confiavam somente em um só Deus e não se dobrava a nenhum outro tipo de Deus. Então era uma ameaça para os romanos. Houve uma grande perseguição contra os cristãos no início da história. Houve uma grande perseguição no início da igreja. A igreja de pós-apocalíptica já estava locais de orações, principalmente em casas. Quando a gente fala em cenáculo, é uma sala grande onde as pessoas se reúnem e onde elas se cultuam. Então já existia o seu cenáculo. Os cristãos não tinham tanta autoridade de falar nas sinagogas, e nem podiam, por causa que o judaísmo também estava perseguindo os cristãos. Então existiam duas forças contra o cristianismo: os romanos e os judeus. Os romanos, eles tinham medo de perder o poder político, medo dos cristãos não respeitarem a César, e o judaísmo, do outro lado, não aceitavam a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da vida deles, e eles achavam que Jesus Cristo, as ideias de Jesus Cristo, eram heresias. Então essas forças lutavam contra o Evangelho do Senhor e perseguiram. Então no início do cristianismo houve uma grande perseguição contra os cristãos. Quando a gente olha para a história, nós sabemos que os romanos, no ano 66 depois de Cristo, eles invadiram o território de Jerusalém devido a uma revolta que existiu ali. Os judeus se revoltaram contra o Império Romano e acabou aí causando a destruição de Jerusalém. Então esse imperador, o imperador Nero, ele causou essa destruição de Jerusalém. Os romanos,
Eles perseguiram a igreja pós-apocalíptica. Nós vemos na história, no ano de 66 depois de Cristo, o imperador Nero, ele entra em guerra com o povo judeu. Vespasiano, em 67, ele acaba destruindo Jerusalém, fomentou a perseguição contra os cristãos. E o que ocorreu, com essa destruição de Jerusalém? Ocorreu aí a diaspora, a diaspora, que é a dispersão do povo judeu ali daquela região para vários locais, por várias regiões. E com isso, conforme eles iam se deslocando, fugindo dessa perseguição, poucos judeus ficaram naquela região, então eles dispersaram e foram para várias regiões, e junto com esses homens ia o Evangelho. Foi o Evangelho. Essa perseguição acabou gerando uma nova onda de evangelismo. Essa perseguição impulsionou, foi a mola mestra para que aqueles judeus saíssem, os judeus convertidos ao cristianismo, saíssem daquelas regiões e partissem para outros locais. E com isso, outras regiões foram evangelizadas, novos povos acabaram conhecendo o Evangelho graças a essa perseguição. O inimigo tentou destruir o cristianismo de tudo que é forma, e quanto mais ele perseguiu, quanto mais ele dificultou, mais facilitou o Evangelho, vamos dizer assim, o Evangelho de alcançar outras regiões. Então, voltando para o slide, apesar de não realizarem seus intentos malignos, a perseguição nunca cessou. Então eles tentaram destruir o Evangelho e tentam hoje, de todas as formas, acabar com o cristianismo. Vocês são prova disso hoje. Cada escândalo que acontece, isso é o inimigo investindo para tentar destruir o cristianismo nos tempos atuais. Então, por mais que o inimigo ele foi malicioso, cruel, o Evangelho resistiu. Nos últimos séculos, em muitos lugares, inclusive no Brasil, os crentes em Cristo continuam sendo cruelmente perseguidos por causa do Evangelho. No interior do nosso país, houve casos em que se negava pão, água e leite para filhos dos evangélicos. Então, houve momentos da história aqui do nosso Brasil, talvez aconteça nos dias de hoje, que a pessoa fala assim: eu sou evangélico. A pessoa não consegue arranjar um emprego, não conseguir uma melhora por causa que é cristão. Então existe essa ação do mundo contra os evangélicos, contra os cristãos. Então os crentes eles continuam sendo perseguidos nos dias de hoje. Eles continuam sendo atacados nos dias de hoje. Eu estou falando de verdadeiro cristão, meu irmão. Estou falando que cristão meia boca não, que é um pé no mundo, pé na igreja. Estou falando dos verdadeiros cristãos, aqueles que não negam a tua fé. Então, aquele que se diz cristão verdadeiro, ele vai sofrer, porque esse mundo não é para nós. O que Deus tem reservado para nós é maior, é melhor. E quem domina este mundo hoje é o inimigo. A intenção do inimigo é destruir a nossa fé, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Amém? Voltando aí para o slide, vamos falar agora sobre liberalismo e modernismo teológico. O que é isso? Liberalismo e modernismo teológico. Mas existe isso? Existe. Hoje existe tanta coisa que até nos assusta. Mas o que seria esse liberalismo e esse modernismo teológico? São os movimentos teológicos liberais que conspiram contra os fundamentos doutrinários da fé cristã, empossados nas escrituras sagradas. Os movimentos teológicos liberais são aqueles que vão contra o verdadeiro evangelho, vão contra aquilo que os apóstolos eles nos ensinaram, aquilo que está descrito na palavra do Senhor. Um exemplo de liberalismo hoje é igrejas que fazem casamento gay, igrejas que negociam a fé das pessoas. Se você não der dízimo ou oferta, você não terá seu lugar garantido no céu. As igrejas que são permissivas, você pode fumar maconha, você pode praticar atos sexuais fora do casamento. Então são essas igrejas que acabam liberando, tem um outro entendimento sobre a teologia fundamental, a teologia básica, a teologia que foi
ensinada pelos apóstolos, os pais da igreja. Então, existe essa força liberal aí, que diz assim: pode todas as coisas, não tem problema, os tempos mudaram, né? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque você não vai perder o direito do céu por causa disso. Então, existe um movimento de liberalismo contra a doutrina cristã, contra os ensinos básicos do cristianismo. Então, vamos ver aqui alguns teólogos, né, que acabaram trazendo essa ideia para dentro da Igreja do Senhor. E quais são esses teólogos? O nome dele é Friedrich Schleiermacher. Ele é de 1768 a 1904, teólogo alemão. Ele ensinou que não há religião falsas e verdadeiras. Todas elas, com a maior ou menor grau de eficiência, têm por objetivo ligar o homem finito com Deus infinito, sendo o cristianismo a melhor delas. Então, você já vê aí um certo relativismo entre religião, onde ele diz que não existe religião falsa, não existe religiões verdadeiras, que cada um acaba ocupando uma lacuna em meio à sociedade, que vai levar essa pessoa a ter um encontro com Deus. Para este teólogo, todas as religiões elas são aceitável diante de Deus. Todo tipo de doutrina cristã é aceitável diante de Deus. Então ele libera, o pensamento desse teólogo é liberar o acesso para que possa adentrar no reino dos céus. Não existe nenhum tipo de critério. O critério que existe é a vontade humana. Então, se eu quiser criar uma doutrina, uma disciplina, eu crio. Deus vai aceitar essa disciplina, essa doutrina, e vai me dar acesso ao reino dos céus. Então ele fala, não existe religião boa, nem religião ruim. Mas o que diz na própria Bíblia Sagrada? Que Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho. Não existe várias religiões. Não existe vários caminhos. Assim como não existe vários deuses. Só existe um Deus. Só existe um Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Não existe várias religiões. Então esse pensamento é um pensamento liberal. Não é um pensamento que fala assim, olha, pode todas as religiões, mas na Bíblia Sagrada fala assim, não, existe só um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Eu costumo dizer que nós não seguimos nenhum tipo de religião. Nós seguimos uma ética cristã. Né? Nós cremos no Senhor Jesus. Jesus não fez nenhum tipo de religião. Ele não criou nenhum tipo de religião. Ele simplesmente falou assim, ó, sigam-me, sejam meus discípulos. Aprendam de mim. E hoje nós estamos seguindo esse evangelho, seguindo essa palavra, crendo em Jesus Cristo. Né? Nós não estamos aqui para fazer um cabo de guerra com nenhuma religião. Se aquela pessoa quer seguir a religião, siga a religião. Mas se vier perguntar para mim o que você segue, eu sigo a Jesus Cristo. Ele é meu Salvador. Ele é meu Senhor. E esse é o único caminho que existe. E a gente tem que falar isso respaldado no evangelho. Não é querer puxar sardinha para o humanismo. Agora o homem é o centro, ele que cria a doutrina, e conforme cria a doutrina, ele segue a doutrina que ele criou. Não, a doutrina que a gente segue é a doutrina de Cristo, é a doutrina do Senhor. Nós temos outro também, Paul Tillich, de 1886 a 1965. Este teólogo alemão chegou ao ponto de dizer, Deus não existe. Deus não é um ser, mas um poder de ser. É o fundamento de todo o ser, porém, não é objetivo nem sobrenatural. Ele ensinava que o Deus da Bíblia é fictício, mas a palavra de Deus é enfática. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então esse Paul Tillich, ele falava que Deus era somente uma força, que Deus era um objetivo inalcançável, né? Um objetivo inalcançável. E a partir do momento que a gente fala que esse ser é inalcançável, fala que esse ser, vamos dizer assim, é intocável, ele não consegue nos ouvir, ele não consegue nos comunicar, ele acaba de não existir, ele não existe mais para nós. Então esse Paul Tillich, ele veio com essa ideia, né, dizendo que Deus não é uma pessoa. A partir do momento que ele não é uma pessoa,
como a gente vai comunicar com ele? Nós comunicamos porque eu entendo a voz dele e ele me entende. Então ele é uma pessoa. Ele não é um extraterrestre. Cai naquela palavra. Vamos fazer os homens, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então vamos fazer uma criatura que possa se comunicar conosco e que seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós podemos tirar daí que ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Ele não é um ser intocável, inalcançável. Não. O nosso Deus, ele é um ser que nos ouve e também fala conosco. Então ele vive e reina poderosamente. Então ele reina sobre as criaturas, sobre os seres celestiais e também sobre os humanos. Sobre todas as coisas ele reina. E ele se comunica. Então ele vive. Nós temos também o Rudolf Bultmann, que é de 1884 a 1976. Para ele a Bíblia está cheia de mitos, conforme ensinou. Pode-se crer em Jesus como Salvador, sem ter de crer em sua concepção virginal, ressurreição ou segunda vinda. Segundo ele, é impossível alguém crer na luz elétrica e nos avanços da medicina e acreditar nos milagres do Novo Testamento. A Bíblia, contudo, sustenta, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então esse Rudolf, teólogo, ele fala que a Bíblia Sagrada é cheia de mitos, que aqueles milagres que ocorreram não existe ou não aconteceram. Aqueles homens usados, como Pedro e João ali na porta do templo chamada Formosa, aquilo foi um mito, aquilo não aconteceu. E outras coisas que existem na Bíblia que dependeram de uma ação miraculosa também não existiram. Então, esse Rudolf, ele tenta esvaziar todo o poder sobrenatural da palavra do Senhor e coloca como base o desenvolvimento tecnológico, científico que existe nos dias de hoje. Ele simplesmente fala assim, como hoje o ser humano, com tanta inteligência, com tanta capacidade, foi até a Lua, está tentando descobrir outros planetas e ainda crê em milagre. E olha que ele é de 1884 a 1976, mas existem pessoas com esse mesmo argumento. Como uma pessoa pode crer em milagre, com tanta ciência, com tanto conhecimento? Hoje existe esse argumento. Então, esse teólogo, ele defendia isso. Ele não entendia, ou não queria crer, que nós podemos viver um milagre. Você pode viver um milagre. Você pode viver aí o sobrenatural de Deus. É como diz na palavra do Senhor, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então a palavra da cruz é uma loucura. Aqueles que são incrédulos, eles não vão entender, eles não vão aceitar e vão tentar incentivar as pessoas a não crer em Jesus Cristo, na salvação. E existem muitas pessoas dessa forma, que não creem nos milagres do Senhor, não creem em salvação, não creem no poder da Bíblia Sagrada e ainda estimula outras pessoas a desistir deste caminho. E existem muitos desta forma.